São 8 horas. Beleza? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos, primeiramente, agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, cada um em seu lar, mas sabemos que temos a proteção e o amparo e a presença em nosso lar dos trabalhadores do nosso cantinho, no plano espiritual, espíritos queridos e amigos que nos acompanham, nos auxiliam nos nossos estudos. Pedimos, Senhor, que também os espíritos que estiverem presentes e aqueles espíritos que assistirem essa palestra, por qualquer meio que seja, porque é um momento de estudo importante para todos, e possam todos receber a nossa vibração, o nosso carinho, o nosso amor, nosso pedido de perdão se a qualquer um deles nós prejudicamos no passado. Certos da presença desses espíritos amigos e pedindo que ao longo desta hora de estudo sejamos intuídos para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e conversar, deixamos a nossa prece depositada lá na sala em benefício da nossa casa espírita, envolvendo todos os seus trabalhadores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Está aberto o nosso estudo desta noite, que assim seja. Muito bem. Estamos todos por aqui. Eu acho que eu não estou vendo a Elisete. Então, vou pedir para o Renato continuar lendo para nós. Tá bom. Senhor, que eu não fiz muito barulho. Depois encosta aí. Muito bem. Vamos lá. Todo mundo já localizou, né? A gente parou. Para quem chegou um pouquinho mais tarde, né, nós paramos num. É um parágrafo, né? Isso. Para o PDF, é página 81. Depois de inteirar-me daquele drama, como começa o parágrafo. Agora, nos livros, aí realmente eu não sei dizer. Tá bom. Vamos lá, então. Vamos lá. Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro, a organização psíquica em desvario. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Desculpa, matéria. Parei. Para. Olha que coisa mais interessante. Percebam o que ele está falando aqui, né? A substância fluídica das emissões mentais.
né, se esvaecia, absorvidas pelas artérias, e as emissões mentais dela eram de dor e sofrimento. Não eram, não? Sim. Veja que ela estava em convulsivo pranto, né? Os pensamentos se entrechocavam no seu cérebro, né? E aí, vibrações pesadas, caracterizando-se, né, pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Olha como nós adoecemos. Prestemos atenção nessa descrição. Como nós adoecemos. Esse adoecimento, causa de muitas das nossas doenças, né, começam com a manipulação desses fluidos mentais, né, que nós criamos e trabalhamos com eles, que se projetam por todos os órgãos do nosso corpo. No caso aqui, ele está descrevendo, né, como que chega no sistema respiratório e influencia nas trocas gasosas, inclusive. Então, é muito interessante, né? Provavelmente processos semelhantes se dão quando abusamos de qualquer coisa no nosso organismo e a nossa mente fica presa numa direção ou noutra do nosso, daquilo que nós desejamos, queremos, como que aquilo, como que a nossa mente manipula fluidos que influenciam diretamente os órgãos físicos. É o que ele está descrevendo aqui, é como eu estou interpretando. Né? Gostaria de ouvir vocês a respeito disso, se quiserem se manifestar. Mas vejam a importância, né, desse aspecto. Fala, Ivone. Ah, eu mesmo, quando eu estou numa situação que eu preciso chorar e não choro, não ponho para fora, logo vem uma sinusite. É Olha aí. impressionante. É só esperar dali uns dias a sinusite, começa a renite, e da renite vai para a sinusite. Então, é uma coisa que é muito explícita, né, dentro de mim. Então, eu sei que quando eu estou muito angustiada, que eu não consigo chorar, que vai acumulando aquilo, pode esperar, não leva uma semana, 2 semanas, a sinusite aparece. Aí tem que tomar antibiótico, tudo mais, para poder melhorar. Então, todos os sentimentos da gente repercutem no corpo da gente de alguma forma, né? Até mesmo porque se a gente parar para pensar que muitas doenças vêm de outras vidas, é de sentimentos de outras vidas que causam a doença no corpo físico. Porque alterou primeiro o corpo. Exatamente. Espiritual, né? Exato. A culpa, o ressentimento, a raiva, né? Tudo isso vai trazendo para a gente, vai aparecendo de alguma forma, manifestando no corpo físico. Cada um tipo de doença. Os psicólogos já constataram, os médicos já constataram que muitas das doenças nossas, a maior parte delas, vem dos nossos sentimentos mal trabalhados. Elas começam sempre fora do corpo físico. Começam fora do corpo físico, aí você somatiza aquilo, né, e transforma. Na hora que você vê, você está doente. Infelizmente. E a gente tem dificuldade primeiro, de admitir isso. E segundo, de evitar, que acho que o grande segredo é você conseguir evitar isso. Mas aí passa pela nossa experiência de vida, por aquilo que a gente acredita, nossas crenças, né? Enfim. Mas nós que temos essa visão,
deveríamos evitar isso com mais frequência, mas não é o que acontece. Né? Não A é o que gente entra do acontece, mesmo né? jeito. Nós somos seres humanos aí, né, imperfeitos, a gente tem sentimentos, né? Exato. É que nem, às vezes você tem raiva, mas você tem que Sim, esperar ela diluir. Eu não tenho raiva. Ah, imagina. Bom, Não, ele te mas então, conhece que te compre. então, o E, que é interessante, só para comentar, é que aqui ele está descrevendo o mecanismo exato, como exato, funciona, né? Exatamente. exatamente, desse né? processo, tanto que você imediatamente lembrou do seu processo Exato. de geração da crise de sinusite, que muitas vezes vem por causa desses sentimentos represados, né? Exato. Fala, Alexandre. Não, só vou dar uma sugestão para vocês. O Emmanuel tem um livro que é muito fácil de ler, entender, que chama Pensamento e Vida. E lá ele explica esses mecanismos, é assim, fácil. Eu adoro ficar sugerindo, né, para as pessoas lerem. A gente, O mais simples possível, né? Você ele está sugerindo. o livro é um livro simples e o Emmanuel explica direitinho tudo, exatamente isso que vocês estão falando, como o pensamento afeta, não é, né, a nossa encarnação, né? É muito, muito legal o livro. Não, pois é, exatamente. Esse livro, o livro do Emmanuel, né? Os livros do Emmanuel, né? São espetaculares, né? Se você pegar o roteiro, Vida em Família, tem várias coisas assim do Emmanuel, né? Que são livros importantíssimos. Esse Pensamento e Vida, ele é um tratado fantástico sobre esse assunto aqui, como você falou. Né? É. E como nós estamos lendo aqui, né? Ele vai descrevendo, até do ponto de vista médico, o problema. Como que, Na, como que essas substâncias, né, criadas pela nossa mente vão chegando, né, no aparelho respiratório e afetando a troca gasosa, que obviamente vai ter consequências ruins depois. Né? na realidade, os livros do Emmanuel é a nossa receita. Agora, se a gente vai tomá-la... Não, mas esse é muito legal. A gente até estudou esse livro, né? Porque ele é fácil de ler. Então, eu acho que é um livro assim gostoso, porque ele é fácil de ler e assim todas essas dúvidas que a gente tem, ele ajuda a gente a entender. Mas era só uma sugestão, porque eu adoro falar para as pessoas lerem os livros, né? E estudar. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que essa sugestão é muito bem-vinda. Né? A Márcia lembrou Apostilas da Vida, que é junto desse também, que Pensamento e Vida. Pois é. Então, vamos em frente, então. Vamos lá. Alguém tem mais alguma coisa a detectar aqui nesse aspecto? Né? Então, a substância fluídica, né, das emissões mentais, Eu acho. Não, para mim não, mas... ela é absorvida pelas artérias. Ela se esvaecia e era absorvida pelas artérias. Obviamente, né, que é um problema de que, vamos dizer assim, o sangue vai ficar intoxicado, né? E leva para o corpo todo. Né? E leva para o corpo todo. Isso que eu ia comentar. Vamos em frente, então? Vamos, então. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue que, a seu turno, o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste, mais próximas da substância cinzenta. Dava a volta, né? Saía e voltava para o próprio Pois é um circuito fechado, graças a Deus que é um circuito fechado, certo? Porque senão a gente morria sem sangue. Mas, ao mesmo tempo, né, a hora que você joga sujeira no cano,
e o circuito é fechado, essa sujeira vai se espalhar. Vai para tudo quanto é canto e volta para onde você colocou. Pois é. Não é? Muito interessante. Vamos lá. Reparava por isso na jovem não somente os olhos rubros e túlgidos de chorar, mas também os pródromos dos mais sérios distúrbios orgânicos. Identificando as manifestas perturbações no cérebro e no bulbo raquiano, encarei o meu orientador e perguntei: não estaremos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? Muito mais do que isso, respondeu Calderaro sorrindo. A mente desvairada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam, em primeiro lugar, o cosmo orgânico do emissor. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais para ela mesma. Dotada de distinta educação, aurida ao contato materno, que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente. Olha só. Parei, tá. Isso. Olha que coisa mais impressionante, né? A fala é precisa, né? Antes de ser emitida para os outros, você é atingido pela própria situação causada, né? E o mais importante, e o que tem segurado ela até esse momento, é a educação primorosa, né, dada pela mãe. Daí a importância dos pais na vida da criança. Sabemos que cada história é uma história, nós não estamos trazendo nenhuma questão, né, para falar, mas nem todos assim, mas nós não estamos falando isso, estamos falando, olhando do ponto de vista da doutrina espírita. Muito bem trabalhado pelo Kardec, quando ele fala sobre a responsabilidade dos pais, né, na educação moral dos filhos, né, é muito importante a gente entender aqui como que é essa educação, mesmo quando se balança, né, a mente nossa sabe, opa, eu estou errado, eu estou fazendo errado, não está certo o que eu estou fazendo. Tudo bem, cada um tem o seu nível de conscientização e de capacidade de reagir, né, a todas as situações. Mas veja o quanto o sentimento de culpa, né, vamos dizer assim, porque ela, de uma certa forma, ela está traindo todo o ideal que a mãe lhe trouxe de vida, reta, segura, né? E isso é um mecanismo terrível para ela, porque esses conceitos todos que a mãe lhe passou batem fundo e fala, não está assim, e ela está desesperada na situação e fica enferma, né? Então, só que o Calderaro fala para o André Luiz, além, porque como aquele sentimento, aquela coisa espessa, né, que se desvanece para poder entrar no vaso sanguíneo, e o coração manda de volta
para o cérebro, pode gerar as dores de cabeça, as enxaquecas que ele falou aí, uma enxaqueca, não sei qual que é, né? E o Calderaro fala muito mais do que isso. A emissão desses pensamentos, antes de atingirem os outros, atinge a própria pessoa. Todos esses sentimentos. Então, a gente imagina assim, se esse pensamento utiliza fluidos, porque ele gera os fluidos, aquelas emissões mentais, né, vão sendo transformadas, ou vão transformadas os fluidos espirituais que nós todos trazemos, que temos, né? Isso vai passar para os outros. A gente vai sentir quando a pessoa está triste, quando a pessoa está numa situação delicada, né? Ou mesmo quando ela está muito feliz. Aquilo irradia. Mas o Calderaro lembra, primeiro irradia para dentro. Daí que dá. Quanto mais alegre você está, mais feliz, aquele estado de felicidade é muito importante para o seu bem-estar. Mas quando você emite pensamentos negativos, né, portanto, você, vamos dizer assim, adensa dentro de si aqueles sentimentos negativos, né, primeiro é em você, para depois chegar no outro. E a gente precisa estar atento para essa questão. Olha a importância, né, do que ele está falando aqui, né? Ele vai chegar e vai prejudicar primeiro você. O seu pensamento vai prejudicar primeiro você, se for um pensamento ruim, um pensamento maldoso, um pensamento de destruição. A ação primeiro é sobre você. Muitas vezes, nos nossos trabalhos mediúnicos, né, nós temos alguns espíritos, né, que vêm cheio de ódio, cheio né, de pensamentos assim, de querer destruir tudo, tal. Aí, conforme você vai conversando, tudo, ele fala assim, mas você não vê como eu estou, né? Olha, sou todo monstruoso, isso e aquilo. O que é isso? É a absorção dos próprios pensamentos, aqui, das ondas mentais, né, da nossa emissão fluídica negativa, que absorvemos no mundo espiritual. E, portanto, eu vou precisar ligar aqui a bateria. Só um minutinho. Perdão, senão desliga tudo aqui. Então, vejam a importância, né? Porque o espírito absorve. E como no mundo espiritual a matéria fluídica, né, ela é mais facilmente, né, formada, maleável, né? Ele absorve aquilo e se transforma, e realmente fica, conforme ele vai pensando cada vez mais no mal e no desejo de vingança, no desejo de ser cruel, ou o que seja, ele se transforma negativamente. Ele vai se transformando. É uma absorção, né, clara da própria emissão mental. E nós, encarnados, vamos fazer com que essa emissão mental negativa nossa prejudique o nosso organismo físico. Por quê? As células perispirituais estão, né, ligadas, uma a uma, nas células físicas.
né? Cada célula do nosso corpo é vivificada por uma célula do corpo espiritual, do perispírito. E se o perispírito absorve aquela vibração negativa, aquela sensação ruim, vai afetar as células do corpo físico de qualquer um dos nossos órgãos. Então, é muito importante a gente ver aqui essa descrição. Desculpem. Comentários? Então, continuando, então, desculpe. Possuindo destarte sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se lhe oferecesse um campo de luta em que sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Cedendo, no entanto, às tentações que foi alvo, sente-se intimamente precipitada escada abaixo. Todos os dias é constrangida no silêncio a recordar a exemplificação da genitora, a reconsiderar a própria atitude diante da vida e a reconhecer que se encontra desajustada. Nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente de que se tornou frequentador habitual, sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e à harmonia. Olha que coisa mais impressionante, né? Veja, ela tem nobreza de alma, ela foi educada por uma mãe com nobreza de alma, né? Mas, pelo amor à mãe e vendo a necessidade de socorrer a mãe, ela verificou que a forma mais razoável de conseguir os recursos para auxiliar a mãe, né, seria nessa situação em que acabou caindo, né? Então, ela cedeu às tentações. Por quê? Porque o dinheiro fácil é mais tranquilo e com certeza, o dinheiro que ela conseguiria trabalhando na costura, que é o que ela sabia fazer muito bem, né, não seria suficiente para dar à mãe as condições de atendimento no hospital que ela precisava. E aí ela cede às tentações. Problema: a sua própria mente, a sua consciência diz: não, volta para o outro caminho, não siga aqui. Então é um embate, né? Aí a gente lembra daquele negócio do diabinho bom e o diabinho ruim, né? Não tem diabinho bom. O anjinho, o diabinho aqui, né? Um falando, faz assim, o outro faz assado, faz assim, faz assado, e a gente acaba caindo no assado. O diabinho a gente cede às tentações. Por quê? Porque é uma situação muito difícil a que ela está vivenciando, não é? Mas a nossa consciência fica trabalhando. E a intercessão da mãe, espiritualmente elevada e, portanto, ligada, né, ligando-se sempre à espiritualidade superior através da oração, que ela ensinou à filha, né, faz o socorro.
traz o socorro. Mas ela está completamente desorientada, completamente destruída interiormente. Porque vem uma coisa de um lado e a outra do outro, que estão se chocando na sua mente, guiada pelo coração. E muitas vezes pelas emoções difíceis, né, de controlar, de um lado ou de outro. Geralmente, esse choro convulsivo dela, né, vendo a situação em que ela está, de que ela está presa. E a situação dela, né, é uma situação complicada, realmente, dada a forma como ela está, né, ligada ao Paulino, que nós já sabemos que é o Paulino. Então, é muito importante a gente trabalhar esse entendimento, né, e ponderar todos esses aspectos. Olha o quanto o Kardec tinha razão quando falava sobre a orientação aos filhos, a educação moral dos filhos. Se ela não tivesse recebido da mãe toda essa orientação, né, muito provavelmente ela teria caído completamente na vida. Não teria nem mesmo condições de auxiliar a mãe. Ou deixaria passar também, porque estaria envolvido em outras situações, né? Pois é, vai saber, não é mesmo? Mas veja a importância, né, da educação. Fala. Eu fico pensando aqui se esse adoecimento dela talvez se dê muito mais pela consciência dela, que é mais clara e aprimorada, do que pela própria ação em si, porque você vê várias pessoas com comportamento, vamos dizer, inadequados, e que não adoecem, né? Ou que levam muito mais tempo para adoecer, e que a própria consciência dela retroalimenta, falando, olha, esse caminho não é legal, e a doença acaba sendo aí um sinalizador, né? Uma forma de também despertar, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Exato. Muito bem lembrado. Esse é um aspecto importante, mas veja, quando a pessoa está acostumada com as ações, eu vou colocar entre aspas, negativas, cultiva os pensamentos e os sentimentos negativos, então está vivendo uma vida, né, baseada nas sensações, instintos, né, e sensações. Então, nem cogita desses aspectos conscienciais, né, não cogita, nem sequer lembra da prece que a mãe ensinava lá, quando criança, isso aqui. Você simplesmente vive uma vida mais assim. Aí, a consciência dela, que absorveu efetivamente, né, todos os bons ensinamentos que a mãe deu, chama ela a razão. É isso que você falou. Não é nem as atitudes, mas a própria consciência que fala, não vai nesse caminho, não vai nesse caminho, né? E ela acaba adoecendo. Mas a doença vem pelas emissões negativas daquele negócio que vem trazendo para ela mesma. Então, provavelmente ela tem dores de cabeça terríveis e assim por diante, porque é um mal-estar frequente, né? E não é só, né? Eles ainda citam aqui o próprio ambiente que ela está potencializa essas emissões fluídicas, né? Então é um conjunto. E de repente, se ela tivesse tomado uma outra decisão, talvez a consciência até, estou
elucubrando aqui, até brecasse, mas talvez não atingisse tanto. É que é muito difícil, né? Você tem que se colocar no lugar da pessoa, né? É uma coisa muito complicada, né? Então, quem não deve julgar, né? Porque não dá para saber. Não, eu só dei essa paradinha aí, né? Porque não é fácil, né? Não. É muito complicado a situação. Nossa Senhora. Um ambiente que envolve tudo. Nossa, muito bem. É onde que está mesmo? Tal situação agora. Peraí. Achei. Vamos. Vocês querem que eu transmita o livro para vocês acompanharem na tela, quem está sem o livro? Eu posso fazer isso também, gente. Não sei. Ou está todo mundo com... Tanto faz. Eu tô acompanhando por aqui no meu. Se alguém quiser, eu posso compartilhar aqui também. Mas vamos lá. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora, e daí o caos em que a pobrezinha tateia. É suficientemente educada para colher qualquer benefício do meio onde levianamente se projetou, e, dominada pela permanente angústia, faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. Calderaro interrompeu-se por alguns instantes à maneira do professor que abre caminho à reflexão do aprendiz e acrescentou sereno. Não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica. Avizinha-se da loucura com estádios por distúrbios vários, provocados pela disfunção celular. Não somente isso. Você quer falar, Eduardo? Desculpa. Não, eu quero chamar a atenção Então somente. Não, só chamar a atenção para esse aspecto, né? Ele fala, não é a questão da encefalite, ela está, né, avizinhando-se da loucura, né, com estádios ou estágios, né, que vai falando, né, por distúrbios vários provocados, né, pela disfunção celular. É muito interessante a gente entender isso. Quando nós estávamos estudando, eu acho que o livro era o mecanismo, era o segundo livro, Missionários da Luz, né? Acho que foi nesse em que tem uma descrição das células cerebrais de uma pessoa meio louca ou está com distúrbio. Eu não lembro exatamente em que as células piramidais que nós temos no nosso córtex estavam completamente desalinhadas, desajustadas. Então, ao invés de estarem organizadas, como estaria numa pessoa normal, ela estava completamente desorganizada. Provavelmente aqui, essas emissões mentais, depois voltando para o cérebro, vai desarranjando as células em que a razão pode, vamos dizer assim, nos auxiliar, né? E como ela vai tendo esta negatividade chegando, ela fica, nesse caso aqui, provocados pela disfunção celular. Né? Vamos em frente. Não somente isto. Julieta, nas circunstâncias em que a observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleurisia como antecâmara para a tuberculose. Com facilidade será vítima de deploráveis intoxicações do sangue, que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado,
prováveis portadoras da ruína e morte para o veículo denso. Olha que coisa incrível. Olha que coisa mais incrível a descrição. O quanto esse desequilíbrio emocional, né, moral, porque afeta profundamente o espírito nobre dela, né? Aí a gente vê o quanto que isso pode trazer de consequências negativas, né? Muito, muito interessante. Você ia falar alguma coisa, Márcia? Não. Estava só pensando aqui, né? O quanto que a gente se destrói. E realmente, e é por partes. Então, se a gente perceber no começo, é menos difícil de reverter a situação, né? Mas a gente pode chegar realmente, como ele fala, as desarmonias fatais do fígado, né? Que já está assim, pode levar à morte. E eu me percebo, às vezes, eu falo, eu estou com o fígado intoxicado, porque eu já fiquei tão triste, eu já passei por tanta agonia numa determinada situação, por exemplo, que eu me sinto realmente com o fígado intoxicado. Sim. E aí eu falo, não, vamos parar e vamos mudar o rumo dessa história, né? Porque além de eu não ajudar, eu estou atrapalhando. Né? Além do que desencarnar numa situação dessa, é muito difícil. Já imagina o que espera no plano espiritual, né? Porque o teu corpo espiritual está afetado. Vai ter que consertar lá. Então, tem que tomar cuidado com tudo isso mesmo. E tem um aspecto de continuidade nesse assunto, né? Que lembra que o André Luiz foi considerado um suicida? Sim. Pelas comidas, sem dúvida, da forma como ele estava sem vivendo, dúvida. né? Num caso desses, a morte prematura da jovem, que tinha um conjunto de tarefas a serem cumpridas naquela encarnação dela, né? Foi cortado por ela mesma, pela forma como ela reagiu às situações difíceis porque estava passando. E se causasse a morte, como ele falou, né, Com ela certeza. seria uma suicida. É ruim, né, a gente falar desta forma, mas é isso mesmo. A mente nossa nos prende aonde nós desejamos. E daí a importância de conseguirmos perceber, né, como a Márcia estava falando aí, né, opa, vamos sair disso. E, de uma certa forma, ela estava tentando isso, né? Fala assim. Só queria complementar que é por isso que é tão importante a gente focar no autoconhecimento, né? Da gente escutar o próprio corpo, escutar o que eu estou sentindo para que está desencadeando nisso, né? Então, parar e escutar. Hoje, a gente, nesse ritmo muito frenético, muitas vezes a gente silencia o corpo com medicamentos, né? E esquece de olhar a causa, né? Foi muito bem lembrado mesmo. Né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Gente, se vocês não falarem, a gente vai continuando, viu? E vai acabar ficando no meu ritmo aqui de falar um monte de coisa. Tá bom, vamos lá. Chegados a este ponto das elucidações, o orientador ergueu os olhos e considerou. Mas a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial a que nos arrasta ao desespero. A eterna sabedoria examina o móvel de nossas ações e, sempre que possível, pronto nos reergue.
Somente quando nós mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Então, deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliados às forças de caráter compulsivo das leis universais. Isso, dá uma paradinha antes disso, né? Quando ele fala assim, então, ou na verdade, nessa parte que está falando quando a gente não faz a coisa. Primeiro, olha que importante, né? A gente fala que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. E quando nós estudamos, com base no conhecimento da continuidade do espírito após a morte, quando nós entendemos o conceito de Deus na sua essência, né, quando entendemos a questão da reencarnação, tudo, né, a gente vê que Deus provê sempre, né? A espiritualidade superior não está nos desamparando. Só quando nós somos renitentes no mal. Mas, se não, né? Ele fala aqui, mas a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Então, olha que coisa mais importante, né? Nossa queda precipitada, né, constitui mero desastre parcial, né, a que nos arrasta o desespero. Daí a importância da gente não julgar quando nós estávamos conversando sobre esse assunto, né, hoje de manhã, a questão do julgamento, né? E chegamos a esse entendimento. Olha como que o Calderaro trata a questão, né? A moça caiu, né? Tudo bem. Entretanto, ela tem méritos, assim como sua mãe, todo o grupo que está bancando a sua reencarnação, e cada um de nós tem um grupo de espíritos além do nosso anjo de guarda, né? Nós temos espíritos que bancaram a nossa reencarnação, falaram assim, não, dessa vez ele vai fazer as coisas certas. E a gente, então, vai cair aqui ou ali, mas mantendo dentro do melhor possível que a gente consiga fazer, certo? Vamos ser vitoriosos. Não completistas, como disse lá o André Luiz, né, no caso de uma pessoa que estava desencarnando com todos os méritos, concluindo tudo que tinha se proposto a fazer, né? Mas nós temos a chance e a condição, por isso, o estudo que a doutrina espírita nos proporciona aqui agora, sobre esses assuntos, é impressionante. A beleza que nós temos, né, de entender que a nossa queda não é um desastre tão grande assim. Ela é um alerta importante. A doença é um alerta importante para a gente corrigir os rumos, né? Então, ele coloca assim, a eterna sabedoria, né, examina o móvel das nossas ações. No caso da Julieta, né, ela queria prover
a mãe com o melhor cuidado possível, cuidado médico possível para aquelas doenças e dores que ela estava passando, né? E sempre que possível, a eterna sabedoria, né? Sempre que possível, ela nos reergue, de pronto nos reergue, nos dá as condições para reerguermos, não é? Aí sim, aí ele volta lá, somente quando nós mergulhamos, né, no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente, né, fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Mesmo assim, no caso que nós estamos trabalhando, né, que foi o socorro ao obsidiado e ao obsessor, né, a providência divina ainda agiu em benefício dos dois e conseguiu quebrar aqueles laços de ódio, auxiliando. Mas a dor e o sofrimento dos dois continuava grande, né? Por quê? Porque persistiu no mal, no sentimento da vingança. Mas a moça aqui não é isso. Então, é um trabalho magnífico. Por isso que eu fico extremamente admirado, né, da nossa doutrina. Desculpa, Cíntia, você ia falar alguma coisa? Não é a Cíntia. Eu É a não. Cíntia. Eu não. Pode seguir. Não. Alguém mais quer fazer algum comentário? Então, vamos lá. Se a jovem não pôde elevar-se a plano superior, como ave ferida pelo tiro de caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Caiu a filha para socorrer o corpo, mas Cândida alcandorou-se mais por salvar-lhe a alma. Em vista disso, o amoroso poder de Cipriana agirá essa noite. A mãe está sempre lá, né? Pois é, então, veja. A gente vê isso nos trabalhos, né, Eduardo? A mãe chega, não tem espírito que resista. Pronto, né? Não resiste, né? Não há espírito que resista à mãe. Desaba a chorar e... A avó também serve, às vezes, vem filho, depende, é aquilo que desperta o amor, o sentimento de amor, né, no irmão. É. Geralmente é o espírito de uma mulher, né? Que faz a transformação. Geralmente. Bom, o que é natural, né? Porque ao ter o sentimento materno, né? É um sentimento que eleva a alma na direção de Deus, né? Então, esse amor materno é muito importante. E os homens, infelizmente, né, só numa encarnação como mulher e sendo mãe é que poderemos, né, aprender isso. Enquanto isso, somos pais amorosos, mas não necessariamente com o poder... Atingindo a mesma proporção. Pois é. Muito bem, gente. Vamos parar, então, aqui. Tá, deixa eu marcar aqui, então. Calou-se o instrutor, então. Calou-se o interlocutor, exatamente. Vai ser dia 1? 2. 2, né? Domingo que vem é 2, acho. Vai ser 2, isso. Então a gente retorna no dia 9.
Não, Não no dia 8. Não. Como eu expliquei hoje de manhã, certo? Como esse é um estudo. É presencial, a gente volta dia 9. Ah, Não, nós falamos dia 8 lá, não, é dia 9. Eu pulei um dia. Não, então, deixa eu falar. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui, por ser online, né? Cada um no seu lar e tudo, isso quer dizer, não saí para gandaia, não fiz nada, tal, estou apto a estar presente e estudar, né? E é até muito bom, porque vale a pena. Portanto, no domingo que vem, dia 2, é dia 2 mesmo, de fevereiro, né? Nós teremos o estudo da noite, mas não teremos o estudo da manhã. É que a gente falou de manhã que ia voltar no dia 8, mas não é dia 9. A gente falou errado lá. É, só para o presencial, Eu até marquei dia 8 no livro lá, mas não é. Entendi. É dia 9. É dia 9, é dia 9. É dia 9. Ok? Mas nós, nesse daqui, na semana que vem, Tranquilo. estaremos em condições de fazer o estudo, sim. Nós vamos continuar. Beleza? Com certeza. Muito bem. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos mais uma vez agradecer a presença dos benfeitores espirituais junto de nós, agradecer esses momentos de estudo, de reflexão importante para nós, para a nossa vida, para a vida dos nossos entes queridos, os mais próximos, os mais distantes que sejam, para todos nós. Deixamos, então, entregue nas mãos da equipe espiritual a prece de Pai Nosso, dedicada ao irmão mais necessitado, encerrando assim o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.